Nessa aula, nós vamos examinar alguns aspectos da importância e da laminação e principalmente os principais aspectos da textura e da fábrica dos arenitos e conglomerados. Quanto à importância, os arenitos correspondem a de 20 a 25% do volume das rochas sedimentares. Os conglomerados, depósitos mais proximais, correspondem a apenas de 1 a 2%. Como rochas mais resistentes, arenitos e conglomerados constituem a maioria dos afloramentos sedimentares da superfície do planeta. Existem muitos estudos sobre ambientes deposicionais, faces, geometria dos corpos sedimentares desenvolvidos em arenitos e conglomerados. Arenitos são os mais comuns tipos de reservatórios de hidrocarbonetos, óleo e gás natural, mais comuns do que as rochas carbonáticas. Além disso, eles também contêm importantes jazidas diagenéticas de urânio e metais base, cobre, chumbo, zinco, assim como pláceres, depósitos de grãos de ouro, titânio, estanho e tório. Arenitos também são os principais tipos de aquíferos de águas subterrâneas do planeta, como o nosso aquífero Guarani, por exemplo. Arenitos e conglomerados são sistemas mineralógicos e geoquímicos extremamente complexos, desde que eles são feitos por grãos derivados de todos os tipos de rochas pré-existentes, além de espécies diagenéticas formadas durante a evolução dessas rochas, e tem então uma grande variedade de espécies detríticas e altigênicas, e também são caracterizados por grande transferência de materiais, com íons sendo carregados em solução em grande escala e muitas vezes a grandes distâncias. As principais estruturas de arenitos e conglomerados são melhores observadas macroscopicamente. No entanto, algumas delas, particularmente a laminação, é melhor definida através da análise de detalhe. Em que consiste a laminação? Laminação corresponde a níveis com menos de 1 centímetro de espessura. Okay? Com mais de 1 centímetro, nós temos o que a gente chama então de estratificação, acamadamento. Okay? E nós podemos ter também o que a gente chama de laminação fina, ou seja, menos de 3 milímetros de espessura. A forma da laminação pode ser tão variável como a forma da estratificação. Então, nós podemos ter laminação plana, plana paralela, cruzada, de diferentes tipos de laminação cruzada, cavalgante, climbing, lenticular, etc. Também podemos ter rochas sem laminação, ou então sem laminação visível. Algumas vezes nós temos laminação visível apenas na radiografia, visão de raio-x. Nós chamamos as rochas sem laminação ou sem outra estrutura visível de rochas com estrutura maciça. A estrutura maciça, tipicamente, é produto ou de deposição rápida, como um depósito de fluxo torrencial, ou, por exemplo, turbiditos de alta densidade mais proximais, ou também pode ser produto de uma homogeneização pós-deposição de depósitos que eram originalmente laminados. Essa homogeneização pode se dar por fluidização, ou seja, a ressuspensão dos sedimentos pelo fluxo de escape dos fluidos, ou bioturbação extrema, perturbação intensa pela passagem de organismos através do sedimento. Quanto à natureza, a laminação
é causada tipicamente ou por variações de composição dos grãos, por variações de tamanho dos grãos, muitas vezes pela combinação dessas duas coisas, variações de formato dos grãos, grãos mais placosos ou mais equantes, mais arredondados, variações de orientação dos grãos, podemos ter níveis com orientação paralela e níveis com outro tipo de orientação, por exemplo. Ou ainda variações de empacotamento dos grãos, proximidade das partículas, níveis mais apertados, mais empacotados e menos empacotados. Aqui nós vemos uma rocha que tem a laminação definida essencialmente pela variação granulométrica, variação de tamanho das partículas. Nós temos níveis, então, mais finos e níveis mais grossos. Nós vemos também uma variação de empacotamento. Os níveis mais finos são mais compactados que os níveis mais grossos. Nesse caso, nós vemos uma variação de tamanho de partícula, granulométrica, e uma variação composicional também. Nós temos níveis lamosos, os quais predominam argilo-minerais, e níveis arenosos, os quais predominam grãos de quartzo e feldspato, principalmente. O principal aspecto da textura dos arenitos e conglomerados é o tamanho das partículas, a granulometria. A granulometria é definida de acordo com escalas em milímetros, escalas geométricas, como já vamos ver, e escalas aritméticas, logarítmicas. A escala logarítmica mais conhecida é essa, φ. Nós temos aqui a reprodução de uma dessas escalas antigas, com o tamanho das partículas em milímetros aqui. E a definição de classe de tamanho, originalmente por Wentworth, em 1922, no qual nós vemos que o limite de argila para silt é 0,004 milímetros, 4 micrômetros. O limite de silt para areia é 0,062 milímetros. 6 micrômetros, 62 micrômetros. E o limite entre areia e grânulo, primeira classe do que nós chamamos de cascalho, é 2 milímetros. Nós vemos também que o limite entre cada uma das classes é sempre o dobro do tamanho definido anteriormente. Assim, o limite de silt para areia muito fina, 0,062, o limite seguinte é 0,125, o seguinte é 0,25, o seguinte é 0,5, 1, 2, 4. Como nós vemos, essa é uma distribuição geométrica. Se nós quisermos ver a distribuição de tamanho das partículas num plot normal, nós precisamos transformar isso numa distribuição aritmética. Isso foi feito pelo logaritmo do tamanho das partículas, log do tamanho d, base 2. Agora nós vemos que o limite é sempre regular entre as classes de tamanho, e, portanto, nós podemos ter distribuições normais de tamanho das partículas numa escala geométrica. Os meios de medida das partículas nos arenitos e conglomerados vão desde medida direta, partículas maiores, cascalho medido diretamente com uma régua, tamanhos de partícula, faixa de tamanho silt até areia, medidas através do microscópio, até medidas por microscopia eletrônica para as partículas menores. Os parâmetros para significar a distribuição dos tamanhos de partículas são a mediana, que não tem um significado físico deposicional direto, ou seja, o percentil 50 de tamanho, na distribuição de tamanho das partículas. A média, que pode ser definida por uma dessas fórmulas aqui, tamanho médio das partículas. A média é válida apenas para sedimentos com distribuição mais ou menos próxima à normal. E a moda, que corresponde à classe mais abundante em volume de partículas, ou as classes mais abundantes, na rocha,
Esse é um parâmetro mais significativo e prático e acessível por observação direta. E tem uma relação direta, então, com a energia de transporte e do ambiente de deposição. Nós podemos ter sedimentos com duas ou mais modas, inclusive. Para você dizer que um sedimento é bimodal, as modas têm de ser separadas por classes menos abundantes. Então, ele tem de ser definido por, no mínimo, 3 classes de tamanho. Nós podemos também ter distribuições normais ou assimétricas. A simetria é definida pelo deslocamento da dominância de partículas, do tamanho mais abundante de partículas, em direção à faixa mais grossa ou mais fina. Aqui nós temos uma distribuição bimodal, no qual nós temos uma classe predominante, outra classe bastante representada também, e elas estão separadas por uma ou mais classes menos representadas, em volume da rocha. E essa é uma distribuição bimodal, realmente. Nós não podemos ter uma distribuição bimodal, portanto, de areia fina e areia média. Podemos ter uma distribuição bimodal com areia fina e areia grossa, isso sim, como sendo as modas. Nós vemos também exemplos bastante esquemáticos de distribuição assimétrica. Uma simetria fina, qual seja um predomínio da distribuição mais para a faixa de tamanho menor, ou que chamamos também de cauda grossa, a cauda se estendendo em direção a tamanhos mais grossos. Ao contrário, uma distribuição de assimetria grossa com cauda fina. Nós vemos aqui o exemplo de um arenídrico bimodal. Nós temos um tamanho de partícula bem menor, nesse caso a areia fina, e um bem maior, a areia grossa, ou muito grossa. E nós vemos poucos tamanhos, poucos grãos no tamanho intermediário entre essas modas. Outro parâmetro importante para descrever o tamanho, a textura, distribuição de tamanho das partículas nos arenídeos e conglomerados é a seleção. A seleção corresponde ao desvio padrão da distribuição granulométrica. Ela pode ser feita através de uma avaliação quantitativa, medindo-se 100 ou mais partículas e obtendo-se os percentis, com essa fórmula dos percentis 25 ou 75, e 75, ou com essa aqui, 84, 16, 95 e 5. E com isso, então, nós temos uma fórmula de desvio padrão. A seleção também pode ser obtida através de tabelas comparativas. Temos muitas tabelas na literatura, aqui tem alguns exemplos. Aqui nós temos uma tabela de seleção com os tamanhos numéricos de separação de desvio padrão, com os valores numéricos de separação do desvio padrão entre cada uma dessas classes, no qual nós podemos comparar, então, nas tabelas, a distribuição de tamanho de partículas que nós temos e acertar, assim, de forma qualitativa visual. Outra forma de avaliar a seleção visualmente é a seguinte: se nós tivermos mais de 90% do volume da rocha em grãos em uma única classe granulométrica, nós temos uma boa seleção. Diz que o sedimento é bem selecionado. Se nós conseguimos colocar 90% do volume em duas classes adjacentes, por exemplo, a areia fina e a areia média, nós dizemos que o sedimento ou a rocha é moderadamente selecionado. Se nós precisamos de 3 ou mais classes para colocar 90%, ou nós temos uma distribuição bimodal de qualquer tipo, nós dizemos que a seleção é má. O sedimento é mal selecionado. Apenas uma lembrança. Curvas de frequência granulométrica acumulada, como se deve ter visto para peneiramento de sedimentos recentes, não podem ser usadas para arenitos ou conglomerados litificados. A desagregação dessas rochas introduz tipicamente uma fração fina, que é a diagenética e não partículas. Você tem cimentos que podem entrar como se fossem grãos. Você tem aspectos de modificação dos grãos, como dissolução, etc. E isso não é passível de ser resolvido através de peneiramento. Nós precisamos medir diretamente o tamanho das partículas no microscópio. Aqui nós vemos exemplo de um arenito bem selecionado. 90% ou mais dos grãos estão em uma única classe de tamanho. E aqui exemplo de um arenito mal selecionado. Nós vemos uma grande variedade de classes de tamanho, uma distribuição grande de classes. E não temos predomínio quase em nenhuma classe, nós temos uma grande variação
de distribuição entre essas classes de tamanho. Um dos termos mal utilizados, tipicamente, na descrição, no estudo das rochas sedimentares, dos sedimentos, é matriz. Matriz é tão mal utilizada que dá margem a grandes confusões, no aspecto de definição, muitas vezes, até do processo de sedimentação. Esse termo deve ser empregado formalmente apenas para materiais de tamanho lama. Significa tamanho argila mais silt, menor que o tamanho areia, que sejam depositados juntos simultaneamente com grãos maiores. Pode-se usar informalmente no campo o termo matriz para um material intersticial mais fino do que um arcabouço mais grosso. Inclusive para material tamanho areia, como por exemplo no conglomerado. Então se vê quando o pessoal se referindo a conglomerado de matriz arenosa, mas esse é um termo informal de campo. Matriz deve ser usada formalmente apenas para tamanho lama. É preciso atenção, no entanto, porque muitas vezes materiais finos presentes em arenitos e conglomerados são gerados na diagênese e não correspondem à lama depositada. Tem diversos processos diagenéticos de introdução de materiais finos, como por exemplo a compactação de grãos, na forma de sistema de formação deles, a infiltração mecânica de argilas, a substituição de grãos por argilas diagenéticas, ou a cimentação por argilominerais, e todos esses casos não devem ser chamados de matriz. Matriz abundante é possível apenas na deposição por meios de alta viscosidade, com fluxo de detritos ou gelo. Nós vemos aqui o exemplo de matriz, com bastante predomínio síltico, num depósito glacial do Permiano da Bacia do Paraná. Outro aspecto importante da textura de arenitos e conglomerados diz respeito à forma das partículas. Um aspecto principal de forma das partículas usado para descrever essas rochas é o arredondamento. O arredondamento é o quanto a partícula é lisa. Isso é função de grau de abrasão da partícula, controlado pela resistência inerente da partícula, pela distância, tempo e do mecanismo de transporte. Se nós tivermos um transporte por tração, uma distância maior, nós vamos ter um maior arredondamento daquela partícula. Transporte e suspensão, tipicamente, não produz grande arredondamento. O arredondamento, entretanto, sofre grandes modificações na diagênese, seja pela compactação por fraturamento, esmagamento, dissolução por pressão dos grãos, pela dissolução direta ou pela substituição dos grãos por minerais altigênicos. Então é interessante se observar sempre se nós temos esses aspectos, diferentes processos, modificando a forma das partículas, dos arenitos e conglomerados. Outro aspecto importante para descrever a forma das partículas é a esfericidade, que é o quanto a partícula se aproxima de uma esfera em forma. A esfericidade é a função essencialmente da forma original da partícula, quando ela foi liberada da sua rocha-fonte, e da textura interna da partícula, e muito menos do transporte. A esfericidade é pouco útil, portanto, para a descrição sistemática e para a identificação e interpretação das condições de transporte e deposição. Micas, por exemplo, que têm forte clivagem, praticamente nunca vão formar partículas de alta esfericidade. Nós vemos aqui nessa representação esquemática que o arredondamento e a esfericidade são aspectos independentes. Podemos ter partículas bem arredondadas com baixa esfericidade. Assim também como podemos ter partículas de alta esfericidade muito pouco arredondadas, muito angulosas, como se diz. Outro aspecto muito importante dos arenitos e conglomerados é o que nós chamamos de fábrica, por tradução defeituosa no passado, de fabric, que significa trama, tecido, arranjo. Melhor chamar a fábrica de petrotrama, mas o termo está tão condicionado, tão utilizado, que continuamos usando. O que é a fábrica, então? O petrotrama, melhor falando. É o arranjo entre os grãos e a sua orientação na rocha.
espectrotrama corresponde e compreende 3 aspectos básicos em arenídeos conglomerados. O que a gente chama de empacotamento, que é o quanto os grãos estão próximos, que é a função da compactação dos grãos pelo soterramento crescente, e que é avaliada tipicamente por 3 diferentes métodos. Um dos métodos é o que nós chamamos de índice de proximidade, também conhecido por índice de empacotamento. Esse índice de proximidade é medido fazendo-se transectas ou transversas através da fábrica da rocha, através da estrutura da rocha, e medindo o número de contatos grão a grão em relação ao número total de interfaces de grão na transecta, vezes 100. Neste exemplo, nós temos uma linha de transversa ou de transecta que corta, então, diversas interfaces de grão e diversos contatos grão a grão. Nesse exemplo, nós temos 7 contatos grão a grão para um total de 17 interfaces. E, portanto, o nosso índice de proximidade é de 41,17. Outra forma quantitativa de avaliar o empacotamento é o que chamamos de índice de contato. O índice de contato corresponde ao número de contatos por grão que é cruzado pela transecta em relação ao número de grãos atravessados nessa transecta. Uma forma qualitativa, comumente utilizada para se medir o empacotamento, consiste em se avaliar os tipos de contatos. Nós temos contatos pontuais ou tangenciais entre os grãos, temos contatos longos, ou também retos, mais ou menos, e contatos côncavo-convexos, e contatos suturados, contatos de interpenetração entre os grãos. De acordo, então, com o empacotamento, nós temos também medida de mudança da situação de arranjo entre os grãos. Né? Nós vamos ver mais sobre isso quando estivermos falando da compactação. Mas, os tipos de contatos, então, pontuais. Podemos ter contatos longos, um pouco mais, né, como esse aqui. Contatos côncavo-convexos, um grão penetra o outro. Contatos suturados, os grãos se entrepenetram, produzidos pela compactação química, dissolução por pressão entre os grãos. Nós vemos alguma coisa já também sobre orientação aqui e sobre sustentação da fábrica. Já vamos falar sobre isso. Qual é a questão da sustentação, ou suporte da fábrica? O suporte da fábrica, o que sustenta a rocha, em suma, pode ser feito, e muitas vezes, na maior parte dos casos, pelos grãos. Os grãos se tocam, como naquele exemplo que a gente estamos vendo ali esquematicamente. Os grãos se tocam tipicamente nos sedimentos depositados por meios de viscosidade normal, densidade normal, como a água ou o vento. Mas nós também podemos ter, em alguns casos, sustentação pela matriz. Sustentação pela matriz se dá na deposição por fluxo de detrito, ou por escorregamentos ou gelo, ou após a deposição, por modificação da fábrica por fluidização ou bioturbação. Nesse caso, o material fino, tamanho lama, sustenta os grãos que ficam então boiando nesse material. Nós temos também, em alguns casos, de suporte da fábrica pelo cimento, pelo material diagenético precipitado após a deposição. Nesse caso, os grãos não se tocam, estão boiando, então, nesse material diagenético. Significa a distância entre os grãos na lâmina delgada é maior do que o raio dos grãos em lâmina delgada. Suporte da fábrica, a sustentação pelo cimento, é produzido por precipitação deslocante do cimento, possível apenas próximo à superfície, logo após a deposição, portanto, com o crescimento dos cristais do cimento empurrando e deslocando os grãos. Chamamos isso então de precipitação deslocante. Vamos ver exemplos disso ao longo do curso. Terceiro e último aspecto da fábrica diz respeito à orientação dos grãos. A orientação dos grãos é visível apenas quando nós tivermos grãos, fragmentos alongados ou achatados, como micas ou fragmentos de rocha. Nesse caso, nós podemos ter
orientação paralela, ou mais ou menos paralela, a gente chama subparalela, imbricada ou caótica. Mas, se os grãos forem equantes, significa os grãos de alta esfericidade, não podemos ter orientação dos grãos. Esquematicamente, podemos ter orientação paralela, mais ou menos paralela, subparalela, imbricada. A imbricação indica a direção da corrente na deposição. Caótica. O eixo maior das partículas aponta de forma aleatória para muitas direções diferentes. Ou sem orientação, no caso de partículas equantes de alta esfericidade. Leitura indicada para a parte de textura e fábrica de arenitos e conglomerados, a parte de sedimentos siliciclásticos, textura, no livro do Tucker. Obrigado.